Josué. Você já ouviu falar sobre esse nome? Quando eu ouço ou leio sobre esse excepcional líder bíblico, o que me vem à mente é: Deus continuará insistindo para que sejamos proativos, protagonistas, agentes de transformação da própria história e da história do outro, sempre a serviço de pessoas, sempre liderando e permitindo que Deus faça coisas através da minha vida. Então, o que eu tenho para dizer a você, por meio da história ou desse trechinho da história desse personagem bíblico excepcional, é que Deus se agrada de pessoas que têm iniciativa na vida. Porque a única forma de Deus se revelar na vida de uma pessoa é quando a vida dela está em movimento. E isso é o que faz aparecer a imagem e semelhança de Deus em nós. Eu separei aqui o texto bíblico do capítulo 1 de Josué, e Josué foi o sucessor de Moisés, aquele que foi preparado desde jovem para ser o seu sucessor. Esteve com ele desde a saída do Egito, aprendeu tudo sobre a vida de Moisés e como Deus o usava e se relacionava com ele. Então foi instruído, foi um discípulo de Moisés, um servidor de Moisés e alguém preparado para ser protagonista da própria história e liderar o grande povo de Israel que saiu do Egito. Em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos a forma impactante e profunda com que Deus fala a Josué para que ele assumisse agora a responsabilidade para a qual foi preparado durante toda a vida. Ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos filhos de Israel. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até ao mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O livro de Josué começa então de uma forma arrasadora, de uma forma profunda, em que Deus o anima com um ânimo máximo, o próprio Deus falando a ele sobre o ministério que agora ele deveria assumir. É interessante que o nome Josué, ele foi dado a ele por Moisés. O seu nome original era Oséias, e Moisés muda o seu nome para Josué, do hebraico Yehoshua, que significa Yahvé é salvação, e é o mesmo nome dado a Jesus, tem o mesmo significado, tem a mesma raiz do nome de Jesus, e é muito interessante essa comparação. E aí quando a gente olha para essas palavras de Deus a Josué, e a gente contextualiza com a vida de cada um de nós, todos nós fomos chamados pelo Senhor, nós percebemos que há uma insistência da parte de Deus para que a nossa vida seja uma vida ativa, uma vida ao contrário da vida parada, uma vida em ação, uma vida em atividade. Não é no sentido de produzir sem parar, não, é no sentido de revelar
as qualidades de Deus que estão presentes na nossa vida, o potencial de Deus em nós, para nós servirmos pessoas, para nós ajudarmos pessoas e se autorrealizarmos, realizando a obra do Senhor. E é interessante aqui no versículo 6, que Deus fala para Josué ser forte e corajoso. E parece que num primeiro momento ele ouviu aquelas palavras, mas continuou em inércia. E passado algum tempo, é isso que o texto dá a entender, lá no versículo 9 o Senhor repete: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Ou seja, eu não já tinha dito para você anteriormente? Não falei fortemente contigo para você ser forte, corajoso e agir? Eu vou ter que falar de novo? E Deus repete essas palavras algum tempo depois. E Josué assimila aquelas palavras nessa segunda ou terceira oportunidade, eu não sei, e então ele assume de vez a sua postura e dá ordens aos líderes do povo para que se dirijam ao local determinado. O que eu quero dizer rapidamente com essas palavras é que, por toda a Bíblia, nós olhamos que o que Deus dirige como incentivo a um personagem específico serve de base para todos aqueles que são chamados pelo Senhor, para todas as pessoas que exercem fé em Deus, porque Deus quer se revelar, mas Ele deixa muito claro que Ele não quer fazer por você, ou seja, fazer no seu lugar para você, como muita gente hoje espera. É interessante que a gente vê as pessoas constantemente falando: não, se Deus quiser Ele vai fazer, vamos aguardar, vamos esperar, Deus vai fazer alguma coisa, mas é uma espera pausada, paralisada, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós esperemos que Ele faça, mas agindo, ou seja, Ele vai fazer muito mais através de nós do que através dos outros, e é isso que Ele deixa claro nesse texto, e é isso que você que está me ouvindo precisa entender. Você precisa agir para que Deus se revele em você. Você não pode ficar parado, não pode. Você precisa fazer aquilo que Deus disse que faria através de você. Por isso Ele repete a Josué essas palavras. Então, o meu desejo com essa mensagem é que você leia o livro de Josué, leia principalmente esse primeiro capítulo e veja como é forte a maneira que Deus falou com ele e que através dessa mensagem fala com cada um de nós, para a gente ter uma vida que vale a pena viver, uma vida em conformidade com a palavra de Deus, porque é uma insistência nesse aspecto também de você servir e agir conforme a vontade de Deus e tendo muito claro a sua identidade com Ele e aquilo que Ele te mandou fazer, ou seja, a sua lei, a lei do Senhor, aquilo que é a vontade dEle precisa estar muito claro para a pessoa que se relaciona com Ele, que tem uma missão a cumprir. E Josué, ele termina o seu livro, as suas últimas palavras, já perto do final do livro, em 24:15, quando ele já está velho, já conquistou tudo aquilo que Deus inicialmente mandou ele conquistar. Ele pessoalmente conquistou, né? O povo não conseguiu tudo aquilo que estava determinado para eles, justamente por conta de ir parando, de ir ficando inerte, de ir pausando a vida e não conquistaram tudo que Deus tinha para eles. Mas Josué alcançou, porque ele entendeu a palavra do Senhor. E ele termina o seu livro de uma forma muito significativa, em 24:15, quando ele diz para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso exprime a atitude que Josué teve durante toda a sua vida, uma vida de relacionamento íntimo com Deus, obedecendo Ele e sendo protagonista, para chegar no final e ter uma história linda para contar, e não lamentos, como eu tenho visto muita gente que eu tenho conversado que já está com os seus 60, 70 anos e se arrepende hoje de muita atitude que poderia ter tido e não teve por crenças limitantes, porque ficou acreditando que A faria por ele, que a promessa de B ia ajudar ele, que ele alcançaria um status dentro de uma determinada situação, às vezes até um desejo de ser um líder, né, um pastor, né, dentro do ambiente de igreja, de alcançar os degraus do ministério, mas com status e com realização, e no final das contas não aconteceu do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista pessoal certamente pode ter acontecido se a pessoa assimilou que Deus nos chama para desenvolver em nós a autoridade pessoal e não a autoridade posicional. Autoridade posicional é aquela que alguém te dá e depois tira de você, e aí você fica sem nada. Mas a autoridade pessoal é aquilo que Deus constrói em você, que ninguém tira.
Quando tiram a posicional de você, você continua sendo ainda uma autoridade. Por quê? Porque você entendeu que o agir de Deus é em você e não na posição que te deram e que tiraram de você. Isso é importantíssimo de entender hoje. Então, você, mesmo que está na terceira idade, vamos dizer assim, que está vislumbrando o último trecho da vida, ainda dá para ser protagonista, porque enquanto estamos vivos, Deus age através da nossa vida, como é o caso de Josué, o caso de Caleb, 85 anos ele estava conquistando coisas, Moisés e tantos outros. A gente precisa ter uma vida ativa até que o Senhor nos chame. Então, que essa palavra sirva para você de alguma forma, para você se colocar em movimento, acreditar que Deus está em você, porque tem referencial bíblico para isso, e agir e ser uma bênção na mão do Senhor, para você mesmo, para sua família, para sua comunidade, para quem quer que seja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.